Muito bem, eu me chamo Caio. Eu trabalho atendendo homens viciados em pornografia, ajudando-os a sair deste vício. E hoje eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a filosofia por trás da melhora do vício em pornografia, certo? Eu vejo que muito se fala sobre a ciência, sobre a terapêutica, né, de como nós saímos do vício em pornografia. A gente tem excelentes grupos, né? É, Às vezes, em relação aos Estados Unidos, a gente vê muito uma terapia em grupo com adictos, né? Ou até uma terapia baseada em evidências, mas para um plano científico, né? É, mas eu vejo que pouco se fala sobre aquilo que deveria fundamentar toda a terapêutica do vício em pornografia, que é a filosofia. E não qualquer filosofia, mas a filosofia clássica. Bom, o fato é que, pelo menos nos últimos 200 anos, o que a gente tem visto foi uma filosofia que ela tentou desconstruir o homem, né? Nós temos personagens importantes na história da filosofia moderna, como Foucault, como Freud, Herbert Marcuse, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre e tantos outros. E todos eles, apesar de suas diferenças conceituais, eles tinham uma tarefa muito, muito evidente, que era desconstruir a personalidade humana tal qual ela era concebida, né, na antiguidade, na Idade Clássica, digamos, pode-se dizer assim, e construir por cima desse cadáver da filosofia clássica, digamos que um Frankenstein do que seria esse protótipo de ser humano que eles idealizavam. Mas fato é que eles não conseguiram fazer isso. Na verdade, o que eles conseguiram foi o completo oposto, né? E essa é a grande consequência que a gente vê nos tempos de hoje, com a confusão cultural, intelectual e acadêmica que a gente pode ver, né? O que eles conseguiram, na verdade, foi uma confusão que acabou na cabeça do povo, dos jovens, né? A gente tem, por exemplo, a filosofia do Jean Paul Sartre, que ela parte daquele princípio do Nietzsche, onde Deus não existe, né? Então, Jean Paul Sartre, partindo desse ateísmo, né, ele mesmo falando que a filosofia dele é uma consequência lógica do ateísmo, né? Então o ponto de partida dele é a inexistência de Deus, né? Ele parte para a seguinte tese: ora, se não existe um Deus, não existe um autor das essências. Se não existe um autor das essências, não existe uma natureza a qual o ser humano respeite. Logo, a existência precede a essência. Então, eu sou aquilo que eu me faço ser. E, portanto, a vida não tem sentido nenhum. Esse é o pensamento do Jean Paul Sartre. E a gente vê que isso é um pensamento muito comum hoje em dia. A gente vê jovens, até adultos hoje, até pessoas mais velhas pensando aos moldes de um pensamento existencialista ateu como o do Sartre, né? Mas fato é que isso é um engano. Eu lembro que eu mesmo, quando eu estava no ensino médio e eu tive aquela época que eu me rebelei contra os meus pais e tentava seguir filosofias que me inclinavam para um tipo de niilismo, para um tipo de existencialismo, eu pensava nessas coisas também, evidentemente, né? Cheguei a flertar com Sartre, mas muito mais ainda com Nietzsche, justamente numa espécie de revolta, mas no fundo, não era uma revolta. E esse é o ponto da filosofia de pessoas como Sartre que eu quero chegar. Toda aquela filosofia, ela estava, na verdade, caminhando a minha psique, a minha alma, o meu espírito para o abismo. E eu usava aquilo como uma espécie de justificativa, né? Eu queria racionalizar todos aqueles meus vícios, todos aqueles meus medos, todas aquelas minhas revoltas, as coisas que eu não entendia, todos aqueles meus preconceitos, né? A gente pode dizer assim também, né?
usando essas filosofias como a do Nietzsche, como a do Sartre, etc. De tal modo que eu pudesse fazer o que Sartre fez. Eu queria que a realidade, tal como o Sartre descreveu, fosse verdade. Né? Eu queria que eu queria que a vida não tivesse sentido nenhum e, portanto, nenhuma escolha que eu decidisse, ela teria impacto nenhum, né? Não existiria um certo e um errado, portanto, né? Porque, afinal, nada teria sentido, né? Então, no fundo, era isso que eu queria. E eu tô contando aqui o meu testemunho, mas é evidente que esse é o testemunho de tantas milhões de pessoas hoje em dia. Senão a grande maioria do Ocidente, pelo menos, eu imagino que esteja afundado nesse poço, e cada vez mais as pessoas estão se afundando nesse poço, né? Onde elas se encontram num mundo cheio de hiperestímulos, cheio de propagandas, cheio de contradições, questionamentos, conflitos, né? Se viciam em muitos desses estímulos, como, por exemplo, a pornografia, como, por exemplo, a masturbação, as telas, os jogos, etc, etc. E encontram nesse tipo de filosofia uma racionalização, uma espécie de justificativa, né, para seguirem com essa vida menos digna, tá? Eu sei que o termo pode parecer um pouco pesado, mas é que é uma vida menos digna e a gente já vai chegar no porquê, tá? Mas bom, passado o tempo, eu me deparei com outras filosofias, né? E aqui eu sigo contando a minha história para vocês entenderem onde é que eu quero chegar nesse ponto todo. E foi aí que eu me deparei com a filosofia clássica. Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Hugo de São Vítor. E eu vi uma espécie de contradição entre o Jean Paul Sartre, o que o Jean Paul Sartre falava, e o que, por exemplo, São Tomás de Aquino estava falando na Suma Teológica, né? O posicionamento filosófico foi o que me surpreendeu no final das contas. A gente vê que o Sartre ele parte de um pressuposto do ateísmo. Em nenhum momento ele se dá o ponto de provar que Deus não existe, né? Mas São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tenta fazer isso, né? Olha que curioso, né? São Tomás de Aquino tenta provar que Deus não existe, ou que Deus existe, né? É o que ele faz no começo da Suma Teológica, nas suas famosas 5 vias. Eu me lembro a primeira vez que eu li isso. E eu falei, caraca, ele tem um ponto, né? Comecei a me abrir e investigar mais essas verdades e no fundo eu percebi que na verdade era São Tomás que estava certo, era Aristóteles que estava certo, né? Era toda essa tradição que estava certo no final das contas. Ou seja, existe um Deus o qual é autor da natureza, o qual ele é autor das essências. E, portanto, a essência ela precede a nossa existência. E, portanto, a vida tem um sentido. E, portanto, a finalidade da vida humana é corresponder a esse sentido, né? É sobre isso que se trata a vida humana, né? A vida humana ela tem um sentido e mais, esse sentido ele é objetivo. Esse sentido ele é objetivo. Então foi assim que eu comecei a estudar mais sobre essas questões, né? E acabei caindo na questão da psicologia tomista, da antropologia filosófica, da antropologia aristotélico-tomista, como você quiser chamar, né? Onde basicamente a gente tem o seguinte esquema lógico, né? O homem ele tem a sua causa eficiente, ou seja, aquilo que o fez em Deus, né? Ele é feito à sua imagem e semelhança. E também tem a sua causa final a Deus. Ou seja, ele foi feito para Deus. Ele foi feito para a contemplação, né? E o curioso é que isso é um dado que não foi o próprio São Tomás que descobriu. E muito menos o próprio Santo Agostinho, né? Isso foi deduzido já por um pagão que não tinha conhecimento cristão nenhum, que era o próprio Aristóteles, né?
É que aí a gente começa a ver a coisa curiosa, né? Não foi uma espécie de bandeirinha de time, ó, aqui o time cristão, né? A filosofia cristã que foi levantada. Não, é uma coisa que foi deduzida pelo próprio Aristóteles. O Aristóteles não teve conhecimento nenhum da revelação. E, portanto, se Deus é o nosso autor e é o autor da nossa essência e a nossa finalidade ele, significa que a gente deve trabalhar para alcançar essa tal dessa contemplação, né? E a gente vê que o meio para alcançar essa contemplação é uma matéria chamada virtude. É uma palavrinha bonita, né? Virtude. É uma palavrinha bem bonita. A gente vê nos livros, né? E geralmente uma pessoa virtuosa remete a uma figura heróica, uma pessoa bondosa, né? Mas fato é que a virtude é uma coisa alcançável a todos. E não é uma simples característica do personagem principal do filme de ação, do filme de aventura, né? Na verdade, a virtude ela é simplesmente um hábito que opera para o bem humano. E a gente já sabe que esse bem humano é a finalidade da vida dele. Então, a vida humana ela vai consistir na aquisição dessas virtudes, né? E é justamente a aquisição dessas virtudes que traz o que hoje a gente conhece como saúde mental, né? Como bem-estar psicológico. Afinal, se nós, humanos, fazemos aquilo que é conveniente à nossa natureza, nós vamos adquirir, portanto, um bem-estar psicológico, ou seja, nosso psicológico, né, daí vem a palavra, psique, alma, né, em oposição a um estado de submersão aos vícios, como, por exemplo, o vício em pornografia, né, ela vai estar agindo conforme a sua natureza, né, e não contra a sua natureza, né? Ou seja, se ela está agindo conforme a sua natureza, ela age segundo as virtudes, né? Contra a sua natureza, ela agiria segundo os vícios, naquele estado passional, né? Deixando-se levar pelas emoções e não pela inteligência. Então a gente sabe que o caminho desse desenvolvimento humano são as virtudes, né? A filosofia clássica ela elenca 4. A temperança, que consiste na moderação dos prazeres. A fortaleza, que consiste na capacidade de aguentar o sofrimento e lidar bem com a morte. A justiça, que consiste em dar ao outro aquilo que é do outro. E a prudência, que consiste em eleger bem as ações que devem ser feitas segundo a reta razão humana, né? E esse é o diferencial que a gente vê entre o homem e a galinha, entre o homem e o cachorro, entre o homem e a planta, né? O ser humano ele é dotado da inteligência, ele é dotado da vontade, do livre-arbítrio, né? E por isso ele consegue eleger os fins que ele quer, né? É por isso que a gente não vê cachorro viciado em nada, por exemplo, né? A gente pode até tentar viciar quimicamente um cachorro numa coisa, mas a gente nunca vai ver, por exemplo, um cachorro se viciando em algo, né? Do mesmo modo como um ser humano se vicia em mulheres, festas, jogos, etc, etc, né? Isso é próprio do ser humano. Por quê? Porque aquilo é um vício da inteligência, é um mau uso da inteligência, onde ele está usando a inteligência, que é a parte mais nobre da alma dele, né, para um fim errado. E nisso consiste um vício, né? A gente usa das nossas potências, das nossas faculdades psíquicas, para os fins errados, para se deleitar quando não se deve, para cometer uma injustiça, para cometer uma vingança, pelo prazer próprio, etc, etc. Tá? E aí a gente já começa a entender qual que é o grande problema do vício em pornografia, né? O vício em pornografia ele é uma desordem. Nesse ponto da coisa já fica evidente, né? E olha, a gente não usou de nenhum dogma cristão, né? Aí eu não falei do 7º mandamento em nenhum momento. É um simples dado o fato de que o vício em pornografia ele faz mal para a psique humana. A gente já tem 15 mil livros e artigos e papers, documentos em relação à psicologia baseada em evidências sobre os danos do vício em pornografia. Agora, o que eu estou dando aqui são as bases filosóficas para a gente entender isso, né? E nisso consiste a verdadeira desordem que o vício em pornografia traz para a psique, para a alma humana, né? O fato dele corromper o funcionamento devido. Porque existe uma hierarquia na psicologia humana, né? A gente não pode fazer com que os afetos fiquem por cima da inteligência e da vontade, né? Do livre-arbítrio humano.
Mas quando o sujeito se vicia em pornografia, é isso que acontece. Os desejos mais imediatos, o desejo pelo deleite imediato, ele sobrepõe a operação da razão, a operação da vontade. A tal ponto que o sujeito começa a ficar com a cabeça deturpada em relação ao vício. E é por isso que a gente percebe que essa é a verdadeira razão pela qual o ato de consumir pornografia é essencialmente mal para o ser humano. Ele corrompe, ele desvirtua, tira força, ele tira do caminho, da ordem natural das coisas a alma humana e as suas respectivas faculdades. E a grande solução que São Tomás de Aquino e Aristóteles dão para a questão da luxúria, que é o vício em pornografia, é uma virtude que eu já tinha citado aqui anteriormente, que é a virtude da temperança. A virtude da temperança consiste na moderação dos prazeres de deleite imediato. A tal modo que o sujeito ele vai conseguindo dominar os desejos dele. Afinal, nós não somos animais. O ser humano ele tem que ter uma capacidade, e é o natural, inclusive, de aguentar certos sofrimentos e de aguentar certos desejos em prol de um bem maior. Então, a cura psíquica que São Tomás de Aquino e Aristóteles propõem é justamente essa, da virtude da temperança. Ou seja, o sujeito adquirir essa primeira capacidade de autodomínio, ele não ceder a qualquer desejo e de prazer imediato que apareça na frente dele, em sua consciência. E isso sim é uma grande promoção da verdadeira saúde mental. O sujeito ele conseguir ter esse autodomínio, o sujeito voltar a ser dono de si mesmo. Isso sim é um fator de saúde mental. O sujeito ele não se rende a qualquer desejo, ele consegue executar planos de longo prazo, ele começa a conseguir aguentar os sofrimentos melhor. Tudo isso por quê? Porque ele está exercitando uma virtude que é fundamental na vida de qualquer pessoa, que é a temperança. Afinal, o ser humano não foi feito para dar vazão a todos os seus prazeres. É natural e necessário para a saúde humana um certo esforço, uma busca de bens mais árduos, de coisas mais difíceis, que fazem parte da nossa vida como um todo. A gente vê que quanto mais ficamos apegados ao prazer imediato, mais difícil é buscar as coisas árduas, as coisas longes e distantes que são difíceis de se conseguir. Bom, por esse vídeo é isso. Eu gostaria de agradecer se você ficou até o final e assistiu até aqui. Se você gostou, você pode deixar um joinha, comentar o que você achou e compartilhar com alguém que você acha que possa agregar esse conteúdo. E nos vemos numa próxima. Um forte abraço. Deus nos abençoe.